uma mulher que acontece e hoje nós vamos descobrir o porquê a Ana é uma mulher que acontece. Gente, a história dela é incrível e pode inspirar muitas mulheres. Vamos conhecer um pouquinho mais, porque o projeto Mulheres que Acontece é mais do que negócio. É saber quem são essas mulheres maravilhosas que estão por trás daquilo que elas fazem. Porque cada uma carrega uma história no coração. E a gente torna o empreendedorismo humanizado quando a gente olha para isso. A gente olha para essas mulheres com olhos mais carinhosos, mais acolhedores. E é por isso que a gente vai conhecer nesse projeto as histórias por trás dos negócios. Ana, conta para nós, quem é você? Primeiro eu quero agradecer imensamente pelo lindo projeto, né, por ter conhecido você e por estar hoje, né, nessa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Eu que agradeço, viu? Por compartilhar a sua história. Exatamente, né? Então, me chamo Ana Sigrid, sou natural de Manaus, Amazonas, bem distante. Uau! Né? Já cruzei esse país de ponta a ponta, né? Sou mãe de 2 filhos, né? Hoje meus filhos já estão adultos, já são casados. Eu falo sempre assim que eu já paguei minha cota. Então eu já criei os meninos, né? São 2. Quantos anos eles têm hoje? O mais velho tem 34, é o Daniel. E a mais novinha tá com 25, Uau. é Évila. Tá com 25 anos. Isso. Eles moram no Nordeste. Né? Eles moram Só lá. eu que moro aqui em Curitiba. Mas no mais assim, tranquilo. Tive uma infância bem diferente. Meus pais se separaram, eu era muito novinha, tinha 8 anos, né? Então ali eu já conheci o que era depressão, eu acho que era depressão aquilo. Porque eu estava com 8 anos e eu não queria mais estudar, então só pode ser depressão. Já identifiquei aquilo lá de cara, depois no futuro a gente acaba pensando um pouco, né? E escrevendo, né? Fazendo jus ao livro, né? Para poder contar um pouco da minha história, passa tantas coisas, né? Não tem como não refletir a nossa história inteira. Você tira um pouco ali, mas passa um filme na cabeça. O que você sentiu quando você escreveu a história? Eu me senti muito feliz, porque a gente acaba ressignificando todo esse passado. Né? E trazendo para o hoje, que aquela criança lá me trouxe até aqui. Então eu tenho muito orgulho dessa Ana que me trouxe até aqui. Sabe que escrever a nossa história faz com que a gente cure, porque a gente escrever sobre nós é um exercício tão grandioso. Se todas as pessoas soubessem o quanto é bom você contar para você mesma a sua própria história, porque você vai contar para muita gente sua história, mas a primeira pessoa para quem você está contando é para você mesmo. Exatamente. Né? E esse ressignificar que você falou, ele é inevitável que aconteça, né? Ressignificar a nossa história e entender de que naquele momento era aquilo que eu podia fazer. E assim como os meus pais, eram aquilo que ele poderia me ensinar. Naquele momento era aquilo lá. Então, partindo do princípio, hoje meu pai já é falecido, né? Então, eu aprendi muito ao longo do passado tempo que era aquilo que ele poderia me ensinar. Era aquilo que ele poderia me dar. E o mais interessante é que eu encontrei meu pai muitos anos depois, décadas depois. Então eu fui antes de ele falecer. Então deu até tempo, sabe? Então é uma pauta aqui que eu vou dar a falar sobre perdão. Isso me deixa realmente muito emocionada. Falar sobre perdão é uma palavra muito forte, né? Mas eu consegui fazer isso. Então liberar o perdão é você não se aprisionar mais. É você liberar também o perdão para o outro. E você também, porque quando a gente não libera perdão, a gente fica preso junto com o outro. Exatamente. Isso é uma lição. A minha infância eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que a voz da mulher era mais forte. Só que isso daí para mim não soou muito bem no decorrer do tempo. Eu li lá que você precisou ser vamos dizer, masculinizar muito a tua vida, porque você tinha que enfrentar. O yang à frente, sabe? É aquela, pôr a batalha na frente, né? E isso é bom, mas ao mesmo tempo te desequilibra, né? Um pouquinho. Eu aprendi a ser madura muito cedo, né? Então a responsabilidade, eu já acarreto isso desde sempre. Porque eu acho assim que eu criei os meus filhos, por exemplo, tendo a idade que eles têm.
Se é criança, se é adolescente, você está ficando naquela transição entre adolescente e adulto, o importante é que seja. Então, eu não tive essa oportunidade porque naquele momento não dava. Não foi aquilo que a vida me ofertou. Mas eu consegui ofertar isso para os meninos, né? Eu sempre falo assim, eu sempre perguntei para eles, quantos anos você tem? 12, então vai brincar. Aí, quantos anos eu tenho? 15. Então, você já tem que aprender alguma coisa. Né? E hoje nós vivemos num mundo diferente. Os meninos já estão com 35 e entre 35 e 25 anos. Então, o tempo antes disso aí era diferente. Hoje nós vivemos num mundo muito acelerado. No mundo da tecnologia e tá tudo certo, avançamos. Né? Mas foi muito... Eu entendo que foi muito gratificante ensinar isso para os meus filhos de uma forma diferente. Então eu chego à conclusão de que realmente os nossos pais, eles só oferecem realmente o que eles têm para dar. Eu aprendi muito, por isso que eu fiz essa diferença na vida deles. Nossa, que bonito, que bacana isso, gente, que ensinamento, olha. E eu fui mãe solo, né? Então eu sempre fui mãe solteira, assim. Então para mim foi um desafio maior. Minha mãe também foi mãe sozinha, né? Para criarmos, né? Nós temos mais 2 irmãos, mas para criar realmente a galera, como eu falo, né? Então é bem desafiador. Sua mãe mora lá em Manaus? Minha mãe mora em Natal. Em Natal? Isso, em Natal. Sua família é toda de lá? A minha família é de Manaus. Né? A minha mãe que mora em Natal e os meus filhos também. E eu moro aqui. Você tá sozinha aqui da família? Só você que mora aqui? Da minha família de sangue, como eu falo, só eu. E quando que você veio pra cá? Eu vim definitivamente em 2019. 2019. Quantos anos você tinha? Eu tava com 46 anos. 46. Gosta de Curitiba? Curitiba pra mim é um sonho. É um sonho, né, que... eu sou formada em biologia, então ali na formação eu conheci o Jardim Botânico. Não conheci Curitiba, conheci o Jardim Botânico de Curitiba. Então ali me veio uma vontade muito grande, né, a coisas assim que eu não sei explicar, para me vir para Curitiba. E em 2015 eu tive essa oportunidade de conhecer realmente, fisicamente, o Jardim Botânico de Curitiba. Que bacana. E daí casou, e daí você conheceu um curitibano e casou. E aí depois eu tive oportunidades, fui morar no Rio Grande do Sul, daí a minha paixão por chimarrão. Eu trouxe essa cultura, né? Falar de cultura, quem conhece a Amazônia sabe que existe uma cultura muito, muito aterrada ali, né? Como o Boi-Bumbá, Parintins, aquela ilha mágica, né? O tacacá, gastronomia, vestimentas, cultura como artesanato. Então a Amazônia vive disso. Então eu sou amazônica para sempre. Mas conheci o outro lado do nosso país, né? E conheci a cultura dos gaúchos, né? E daí eu trouxe essa iguaria comigo na mala, a delícia do chimarrão, né? E eu tenho até um perfil, por sinal, @chimenegociável, que é a minha página, onde ali eu coloco todos os meus chimarrões que eu faço decorado. Então, para mim, terapeuticamente, eu faço isso com muito prazer. Que legal! E hoje sou casada, né? Meu marido é de Santa Catarina, né? Mas vim para cá sozinha, conheci ele aqui em Curitiba, né? E é uma longa história, porque eu conheci ele quando eu fiz um diagnóstico, fui para o médico, né? Fui fazer um diagnóstico e aí ali eu estava no 3º pódio, né? Eu fui mãe muito jovem, fui mãe aos 16 anos. Então ali, depois, na sequência, eu tive o primeiro, me cuidei. Só que ali foi interessante porque eu fui diagnosticada com infertilidade e acabei engravidando. Quase misteriosamente, como assim? E aí me veio o milagre da vida. Hoje a Évila tá 25, né? Então foi realmente um milagre ali. Eu fiquei sem entender, porque, cara, assim, com a fé, eu sempre tive vontade de ter mais um outro filho, né? Eu queria uma menina, então aquele desejo maternal, eu quero ter outro filho. Mas eu não imaginava que eu ia enfrentar tantos desafios, né?
E depois da Évila, já aqui em Curitiba, eu já estava aqui em Curitiba, tinha acabado de chegar, descobri um terceiro polo. E naquele momento ali eu conheci meu marido. Conheci o César ali naquele momento, né? E assim, aí vem uma reflexão, né? Se você quer conhecer alguém, ele vai ter que te aceitar como você tá. Mas tem que rolar, claro, aquela química, a gente tem que gostar, né? Fomos apresentados. Eu falo sempre que Deus nos apresentou, que foi uma amiga em comum que nos apresentou. E ali naquele momento a gente se conectou. E estamos juntos até hoje. Quanto tempo já que vocês estão juntos? O tempo que eu tô aqui em Curitiba, 7 anos. Olha que bacana. Já, 7 anos já. E assim, é um relacionamento bem consolidado, né? Porque dos outros relacionamentos eu entendi que a gente não pode pegar aqueles ensinamentos do relacionamento anterior e trazer pra cá. Tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Né? E a gente conversa bastante, a gente sempre tenta alinhar as coisas, né? Porque o relacionamento é de 2, não é de 1. Né? Então eu tenho minhas vontades, ele tem as deles, eu tenho meus gostos, ele tem os deles. A gente diz não, a gente diz sim, a gente concorda, a gente combina. Isso é um relacionamento saudável. A gente nunca briga, não, isso não existe. A gente nunca entra em contradição, entra sim. Sim, não tem como, porque, né? Mas ali a gente vai e tenta alinhar tudo de novo. Sim. Agora nós vamos ver como essa mulher que batalhou tanto, o que ela faz. O que será que a Ana faz profissionalmente? Eu queria que você falasse assim, qual que é o teu jeito de ser e o porquê que você escolheu fazer o que você faz. Porque eu acho que ele explica muito o porquê que você escolheu, né, essa profissão. Então, a formação principal é biologia. Então, dentro da biologia, nós aprendemos a observar. Observar a natureza, observar o seu conhecimento, observar a sua dinâmica. Isso o biólogo faz, né? Trabalhei com impacto ambiental durante um tempo, em Fortaleza, em Guamaré, em próprio em Natal também, né? Na Petrobras. Mas eu queria algo mais, eu queria algo diferente. Eu queria, na verdade, me colocar como protagonista da minha vida. Já que eu cuidei tanto de todo mundo, né? E aqui a minha partida, eu fui atrás de autoconhecimento, fiz as minhas formações e fui atrás de conhecimentos verdadeiros, né? Mas quem era a Ana Sigrid ali, né? Na fila do pão, quem era a Ana, né? Então a Ana é uma mulher que aprendeu muito na vida, mas ela queria ensinar também. Tudo aquilo que eu vejo que tem mulheres ainda muito fragilizadas, com aquela voz masculinizada, e que elas precisam ser quem elas verdadeiramente são. Preciso ser forte, eu preciso ser frágil. Eu preciso ser forte e frágil, não só forte. Preciso ser guerreira, mas eu tenho medo também. Sim. Preciso ser dominadora? Não. Preciso ter cautela. Então essas coisas começaram a modificar o meu modo de ser, né? E aquilo na essência, que é exatamente isso que eu faço. É trabalhar na essência. Como formada também em personal organizing, eu trago isso daí dentro das minhas mentorias para casa das pessoas para poder organizar. Não apenas as coisas, o closet, a gaveta. Não é sobre dobrar roupas. Não é isso. É sobre entender as suas emoções. Porque como é que arruma uma roupa? Como é que você arruma suas roupas? Com carinho, com cuidado ou com desatenção? Não está nada errado. Cada um tem uma forma de entender, cada um tem uma forma de viver, cada um tem uma forma de se organizar. Só que é muito mais do que organizar apenas as coisas materiais. É organizar realmente as suas emoções. Então é isso que eu faço hoje através das minhas sessões, né? E das mentorias também. Então, falando no trabalho dela de personal organizer, junto com essa terapia que você faz, né? Essa mentoria que você faz, diga para nós como que é na prática o teu trabalho, assim, o teu diferencial, o teu propósito e como que você implanta a tua essência no teu dia a dia no trabalho. Bem, a questão de como que faz isso na prática, né?
Então, você me contrata, tá? E a gente vai entrar no método de organização consciente. Essa organização consciente traz valores, suas decisões e a própria sua organização, não só na sua casa, que isso daí é o físico, mas também no seu trabalho, nos seus relacionamentos principalmente, né? Porque a gente não é só arrumar casa, a gente precisa ter um relacionamento sólido, a gente precisa estar bem para ir para os nossos trabalhos, para as nossas tarefas. Então, dentro dessa organização consciente, eu trago essa essência, tá? Então, explicando para o cliente, né, ou até mesmo em workshop, como que isso vai funcionar de uma forma mais prática, não só na teoria. Porque às vezes é muito fácil, vou lá, organizo tudo, gavetinha, closet, beleza, tá tudo certo. Tchau, tá tudo organizado, fui embora, fechei a porta e fui, Fechei a porta e fui. E semana que vem? E depois? Então, eu penso no depois. E eu ainda acompanho ainda o cliente por 7 dias depois da organização. Olha. Entende? Pelo WhatsApp, né? Hoje o praticidade, né? Uhum. Então, e tem também a organização consciente através online, onde você escolhe um local para eu ajudar você a organizar. E durante essa organização a gente vai trabalhando. É durante a organização. Tá ali arrumando uma gaveta e a pessoa tá do lado. Isso. Por isso que a pessoa tem que estar junto. Isso, ela pode estar junto tanto presencial quanto online. Tá? Legal. Então ela escolhe um ambiente, isso tudo é previamente combinado, né? Ela escolhe um ambiente, né? E eu vou ajudando ela a organizar. Eu vou falando, tira aqui, bota aqui. Depois dá uma pausa e vamos trabalhar as emoções agora. E vamos dar continuidade. E assim acontece o trabalho da organização consciente. E ali, quando você vê que uma pessoa às vezes é acumuladora, ou tá guardando roupa que era da mãe que já se foi, de uma irmã, mas ela não usa, mas é mais por questão, vamos dizer assim, emocional, você trabalha isso, conforme você vai vendo, detectando. Porque a casa da gente diz muito, né? Sobre nós. Isso, exatamente. Você vai trabalhando isso? Eu vou trabalhando com isso, né? Eu tenho um e-book chamado Emoções em Caixa. Emoções em Caixa. As emoções, nossas emoções estão todas guardadas numa caixinha. Então, a cada coisa que você tira é uma caixinha. E ali vem uma palavra tão forte que eu acredito muito bem que as pessoas poderiam pensar mais, que é a questão do desapego. O desapego é a principal fonte, assim, de você se libertar das coisas. A gente pode se libertar das emoções, nós podemos se libertar das coisas que guardamos, só que tem uma coisa chamada flexibilidade. Você tem que estar flexível para poder fazer essa mudança. Essa mudança nem sempre é fácil. As pessoas dizem assim, mas é fácil eu me desapegar. Não é fácil. Não é. Eu fiz esse desapego 100%. Né? Eu saí de Natal e vim para o Rio Grande do Sul. Então foi uma ponte. Eu só fui. Você não trouxe nada? Não. Gente, será que eu consigo fazer isso na minha vida? Ai, meu Deus. Não, eu realmente não trouxe nada. A única coisa que eu tinha que trazer na mala e que era obrigatório, o item obrigatório, eram casacos. Né? Porque saí do calor pra ir lá pro outro extremo, né? 30 graus e cheguei, tava menos 7 em Chapecó. Então foi uma temperatura gritante. Pra quem não estava acostumada, eu, amazonense, morando no Nordeste, ir pro Rio Grande do Sul, encontrar menos 7, realmente foi um pavorante. Foi realmente um pavor, né? Mas eu consegui. Eu digo, se eu passo por essa onda chamada frio, eu consigo. Mas o que te deu o estalo, assim, de repente, tava lá em Manaus e falou, eu vou lá pro Rio Grande do Sul? Não, eu tava em Manaus, depois eu fui pra Fortaleza, ali foi minhas pontes. Eu morei em Fortaleza também, depois eu morei um bom tempo em Natal. E depois é que eu fui para o Rio Grande do Sul. Mas esses estalos aí foram mudanças que eu fui me adaptando na vida. Foram oportunidades que surgiram. De trabalho? De trabalho, né? Relacionamentos e trabalho. Então, foram oportunidades que me surgiram, mas o meu grande objetivo no meio do caminho era Curitiba. E aqui estou. Olha. E aqui eu fiz raiz, né? Então, tenho uma família que é incrível, que são aquelas famílias de alma, são as famílias que a gente, que nos adotam, né? A gente tem cheio de pessoas que nos adotam. Então, assim, eu sempre falo assim que aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, volto ao Rio Grande do Sul, porque eu morei lá, né?
Eu nunca me sinto sozinha, sabe? É incrível, assim, porque quando a gente sabe o que a gente quer fazer e para onde a gente vai, a coisa começa a fluir, começa a dar certo. Então, criar planos estratégicos, né, para poder se alinhar, para poder se adequar e chegar aqui aonde cheguei, né? Que bacana, você veja, é um trabalho que você faz muito completo, porque você tem ali dentro da casa, é diferente você tá ali arrumando, pegando as coisas da pessoa, quantos elementos você tem ali para trabalhar, que riqueza que você tem ali, né? Quando a gente contrata uma personal organizer, existem etapas do processo. Né? Então, essas etapas do processo, inclusive o desapego, como eu falei aqui, ele é importante, tá? Mas só que você precisa estar pronta. Você tem esse trabalho gradativo, né? Tem esse trabalho, não é só, vou lá e é isso aí. Então você arranca da pessoa aquilo que ela guardou uma vida inteira, tem que ir trabalhando isso, né? É tudo muito prévio. Olha, é tudo que bacana. Prévio, sabe? Então o trabalho de personal é tudo muito prévio. Por exemplo, no caso de mudanças, né? Então, mudança o nome já diz, mudança. E a pessoa fica, até pode ser mais fácil, porque ela já quer mudar alguma coisa. Ela já começa ou não. Se a pessoa realmente for fazer a mudança, ela vai entrar em contato, ela vai dizer, aquilo eu não quero, aquilo eu não quero. Ela mesmo vai fazer uma triagem, né? Que é o desapego, entendeu? Pode ser desapego ou doação também. Sim. Então, a partir do momento que eu dou, eu já estou me desapegando. Então, é um processo, tá? Então, assim, não necessariamente, ai meu Deus, ninguém vai ver o que eu estou guardando, aquilo ali. Não, tem que existir um profissionalismo. Ninguém vai ver, a gente organiza lá tudo, ninguém vai ver nada. E eu acho assim que tem que ser gradativo, porque às vezes você guarda aquilo que é para você importante, é valioso, e não, nem é uma coisa. Mas é a flexibilidade. Né? Você precisa trabalhar emocionalmente aquele desapego, você né? tem que estar pronta, né, para poder se desapegar dessas coisas. Que são todos materiais, entende? Um tempo desse aí, por exemplo, eu joguei um bichinho, um chaveiro, que eu não, sabe? O que você tá fazendo aqui? Eu tô guardando isso. Mas a personal mas ganhei de tal pessoa, ela vai ficar brava se eu jogar fora, não vai nem saber. Aí tem aquelas coisas quebradas, rasgadas, que não funcionam. Um dia eu vou arrumar, tem um secador que não funciona, um espremedor de fruta que não funciona, um liquidificador que não funciona, um dia eu vou arrumar. Mas esse um dia tá 5 anos lá e você não arrumou. Aí tem roupas que já estão lá no armário há muito tempo. Vou emagrecer, Não, meu Deus do céu, agora vai, né? Eu vou tentar fazer isso. Não. Você parte do princípio de que você tem que fazer isso em algum momento. Mas tem muita gente que fica guardado, fica ali e deixa lá aquela caixinha, né? Eu falo bastante sobre desapego nesse material. Então, assim, fica lá naquela caixinha. Quando que eu vou abrir aquilo? E literalmente, às vezes, a gente guarda dentro de uma caixa mesmo, né? Dentro de uma caixinha, por isso que eu falo que são as caixas das emoções, né? Então elas são guardadas em caixas, né? Você é escritora também, né? Eu já escrevi também, já fui coautora, né? E futuramente vou lançar mais livros aí. Olha, aguardem aí que tem livro pra sair do forno. Exatamente. Eu ouvi falar que já estão escritos. Já estão escritos. Só falta publicar. Isso mesmo. Que bacana. E hoje, como que você pode falar pro pessoal assim, o que é o teu diferencial? Eu desenvolvo meus trabalhos pensando sempre na essência, pensando sempre na responsabilidade, sabe? Pensando sempre nesse protagonismo. Porque você pode ser protagonista da sua vida, né? Então eu trago isso daí muito à tona, porque quando eu faço as organizações, eu estou organizando as coisas para você. Então é sobre você. É sobre você, né? É sobre a casa? Não, mas sobre você. Olha que bacana. Vou organizar o meu closet. É sobre você, é sobre suas coisas. Eu estou manuseando suas coisas. E quando você chega, aquilo lá tá um brinco, né? Que a gente fala, tá um brinco. Né? Tá tudo ali, tudo alinhado, tudo bem bonitinho. Que você tem até, nossa, como é que eu vou manter isso? Então é sobre isso. É sobre manter-se organizado. Não apenas o seu local, mas organizar também os seus valores, as suas decisões, seus relacionamentos, como é que você está no seu trabalho, para poder fazer tudo isso aí rodar. Olha que tudo legal. Junto. Organiza a casa, organiza a mente, mas organiza a mente também organiza a casa, né? É aquele ciclo. É aquele ciclo.
Que bacana. Ana, diante de todo esse contexto que você contou, não é assim, a gente vê o quão você acontece nessa vida, né? E quanto aconteceu, tudo que você fez acontecer, né? Mas responda para mim essa pergunta. Por que você é uma mulher que acontece? Eu sou uma mulher que acontece porque eu escolhi construir isso, né? Aos 43 anos, não é tarde. Mas eu tinha 43, não. Dá tempo. Sempre dá tempo de começar, de recomeçar, sempre dá tempo para acontecer. Sim. Né? Então eu escolhi isso, eu escolhi viver assim, e por isso eu sou uma mulher que acontece. Como é bom ouvir essas histórias, né? Como fica, né? Eu falo assim que é como se a gente colocasse um coração no olho quando a gente ouve a história, né? E aí a gente olha as pessoas com um carinho tão grande, tão bonito, tão... É muito bacana, sabe? Conhecer a tua luta, conhecer você, já dá vontade de te contratar. Bora! Não é? Não dá vontade de contratar, né? Uma pessoa que vai entrar dentro da nossa casa e vai olhar para os nossos cômodos, para os nossos lugares, mas vai olhar para nós também. Vai entender os porquês de tudo aquilo e tentar ajudar de alguma forma, né? É isso mesmo. Quero agradecer por você dispor da tua história, de você mostrar para as pessoas, né, a tua luta e a tua superação e as tuas conquistas. Um brinde a você. Um brinde. Muito obrigada. Muito obrigada, Elaine. Obrigada por participar desse projeto. Parabéns, e vamos acontecer. Viu? Vamos lá. E não percam a história dela no nosso livro, no livro 2 da nossa coleção Mulheres que Acontecem.